Olá, irmãos, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 8 de outubro, sexta-feira, 27ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a em Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso demônios. Se é por meio de Beelzebu que expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se ali. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vejam, os fariseus, o povo que estava ali e assistia Jesus expulsar demônios, Jesus curar os doentes, começa a blasfemar dizendo que Jesus fazia isso por força de outro demônio, Beelzebu. Ora, a que ponto chega a incredulidade dos homens? O próprio Filho de Deus estava ali agindo, curando, expulsando as forças do mal, e aqueles que viam com seus olhos diziam que isso não era ação de Deus, que era ação do demônio. Certa vez eu estava numa situação difícil na paróquia, e eu falava justamente de uma pessoa que eu julgo estar possuída por um espírito mau, porque vive coisas que não são coisas de Deus, fala e faz coisas que não condizem com a vida de um cristão. E uma certa senhora me disse que essa outra pessoa não estava possuída pelo demônio, que isso era coisa da minha cabeça. Vejam, ainda hoje, nos nossos dias, há aqueles que duvidam. Gente que está aí sentada nos bancos da nossa igreja, gente que comunga, que reza o terço, que lê a palavra, mas gente que não acredita na ação do mal na nossa vida. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós abrimos as portas da nossa casa para todo e qualquer tipo de ideia, de filosofia, de chamado, de sedução do mundo, nós abrimos a nossa alma e a nossa vida para o mal. E somente um é aquele que pode tirar o mal de nós, é Cristo. Mas Cristo deixou muito claro no Evangelho. Uma vez que tira da casa e da vida de um homem um espírito mau, esse espírito fica vagando, procurando alguém onde ele possa se alojar. Como ele não encontra, ele volta para o lugar de onde veio. E muitas vezes nós que fomos curados e libertos de alguma ação do mal por Jesus, com o passar do tempo, nós esmorecemos, nós baixamos a guarda, nós não cuidamos da nossa saúde espiritual e o mal regressa e regressando traz consigo coisas ainda piores. Nós precisamos de atenção, nós não podemos baixar a guarda diante do mal que saiu da nossa vida. Uma vez libertos, nós precisamos pedir a Deus a graça de continuar vivos na presença dEle e livres de toda e qualquer situação de mal. E para isso entra a vida de oração, a vida sacramental, sobretudo a Eucaristia e a confissão, a vida de piedade,
as nossas muitas devoções particulares, a leitura da Palavra de Deus, da doutrina da Igreja, a vida dos santos, tudo isso vai nos ajudar, em nome e na presença de Jesus, a mantermos a nossa casa livre do mal. Uma vez que eu não creio que Jesus é capaz de me libertar do mal, e pior ainda, não creio na existência do mal, eu estou escancarando as portas da minha alma e da minha vida para a ação do demônio. E como há, nos dias de hoje, homens e mulheres batizados que deixaram as portas da fortaleza interior abertas e o mal tem reinado e feito estragos. Aproxime-se de Jesus. Só Ele pode curar, transformar e libertar a sua vida da ação do diabo. Que Deus te guarde e te proteja e nesse dia reflita sobre a sua atitude enquanto cristão, sobre como está a sua defesa dessa casa espiritual que Deus te deu. Até amanhã.